Passamos nesse momento a palavra ao mediador do painel, Dr. Roberto Ceciliati Troncon Filho, para que dê início ao primeiro painel. Bom, dando início ao primeiro painel e seguindo o cronograma do evento, eu gostaria de apresentar o professor Vicente Greco Filho. Para os que são do meio jurídico, evidentemente dispensa apresentações, mas como essa plateia é composta de cidadãos, de partes, segmentos da sociedade que não estão lidando diariamente com o meio jurídico, eu vou pedir permissão aos colegas operadores de direito que aqui estão para fazer as devidas apresentações. Professor de Direito Processual Civil Brasileiro, teve obras publicadas, né, o Direito Processual Civil Brasileiro, várias obras, dentre as quais se destacam a Tutela Constitucional das Liberdades, Intervenção de Terceiros, Lei de Toques, Prevenção e Repressão, a culpa e a sua prova nos delitos de trânsito, o crime da Lei de Licitações, interceptações telefônicas, Manual de Processo Penal, que boa parte de nós se valeu para a iniciação no estudo do direito, entre inúmeras outras que tomaria muito tempo relacioná-las. Professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, professor titular da Faculdade de Direito Sorocaba, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, professor em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, especialização, pós-graduação lato sensu, em diversas faculdades e universidades do Brasil. Professor convidado às escolas da magistratura, do Ministério Público, da Advocacia de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Ceará, Goiás, Pará, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, enfim. Professor convidado da Ordem e Associações de Advogados do Brasil, professor convidado da Organização dos Estados Americanos, OEA. Atua como advogado, é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, aposentado, ex-consultor-chefe do Ministério das Comunicações, ex-presidente do Centro de Estudo de Pesquisa e Administração Municipal, Fundação Prefeito Faria Lima, ex-chefe de Assessoria Jurídica das Secretarias Municipais de Administração de Negócios Jurídicos de São Paulo, coordenador do Instituto Greco de Pós-Graduação e Extensão, entidade civil que promove cursos de atualização e aperfeiçoamento. Feita esta apresentação, passo imediatamente a palavra para o nosso primeiro palestrante. Mais uma vez eu agradeço ao Dr. Roberto Troncon Filho e agradeço a presença também do professor Ives, pedindo desculpas por obrigá-lo a ouvir algumas palavras a respeito do tema, e a todos os senhores meus cumprimentos. Eu preciso fazer uma introdução muito rápida, porque eu por quase 30 anos fui promotor público e a carreira do Ministério Público eu devo tudo, inclusive por via indireta à própria carreira universitária. Mas a carreira universitária me ensinou a independência intelectual, mesmo quando ainda era membro do Ministério Público e atuava nos processos. Sempre mantive, por outro lado, um profundo respeito à dignidade da atividade policial e à importância da atividade policial. Eu participei da elaboração da lei estadual que fez a fusão da antiga Guarda Civil com a Polícia Militar. Fui associado de advogados da Associação dos Delegados de Polícia em questões constitucionais, ministrei curso na Academia Nacional de Polícia em Brasília, proferi palestras na Academia de Polícia de São Paulo, e minha esposa foi delegada de polícia durante 12 anos, portanto eu tenho uma ligação muito estreita com a atividade policial que respeito e que precisa ser preservada. Tenho convicção plena
de que promotor não deve e não pode investigar enquanto função institucional. E vou enumerar os fundamentos da minha convicção. O primeiro é um princípio doutrinário, epistemológico e jurisprudencial, no sentido de que a mesma pessoa ou o mesmo órgão não pode exercer funções diferentes na persecução penal. Esse princípio se traduz na lei e na orientação jurisprudencial e doutrinária pacífica. Na lei, o pessoal esquece, aliás, os códigos, eu acho que são os livros menos lidos no Brasil, são os códigos. Nos impedimentos dos juízes, 252 do Código de Processo Penal, está lá, não pode ser juiz quem foi autoridade policial. E o 258 estende os impedimentos dos juízes ao Ministério Público. Agora, não importa, portanto, se o Ministério Público institucionalmente queira fazer a função de autoridade policial ou o faça de fato. A conclusão é de que ele está impedido de ser promotor se ele exerceu função investigatória. Esta orientação legal não é apenas uma regra, mas é a tradução de um princípio. Princípio esse acolhido pelos tribunais pacificamente e de muitos e muitos anos. É súmula do Supremo, da fase antiga da súmula do Supremo. Não pode ser perito quem participou da diligência de apreensão. A autoridade policial não pode ser escrivão ad hoc. Então, é essencial a própria garantia do cidadão, a separação das funções. Por outro lado, compete ao Ministério Público, na área penal, predominantemente a função da formação da opinio delicti, que consiste na identificação da justa causa para a ação penal. Então pergunta-se, se o Ministério Público investigou, como estará isento para apreciar a justa causa? Desculpe minha palavra, se ele quer investigar, um aviltamento dessa função essencial à razoabilidade técnica da persecução penal. E isso não sou eu que estou dizendo, isso já dizia Castellucci no Lezioni di Procedura Penale na década de 1930. Ou seja, a necessidade de um órgão técnico que se interpõe entre a atividade investigatória e a propositura da ação penal para a decisão imparcial do juiz. Então, o Ministério Público tem uma posição parcial, ele é parte, mas ele não é uma parte comprometida diretamente com a investigação. Quero também trazer à colação, na mesma linha, a tradição brasileira do inquérito policial e da função do delegado de polícia e da autoridade policial. E a tradição não quer dizer que não se deva mudar, não se deva modernizar, mas tradição mostra cultura e a lei tem que acompanhar a cultura, porque senão a sociedade rejeita. E cito como exemplo o fracasso do Código Criminal do Império de 1830, que quis acabar com a autoridade policial. Criou dois júris, um júri de investigação e um júri de causação ou de julgamento. E isto durou poucos anos, porque logo se retornou à figura do inquérito policial e à figura do delegado de polícia. Então também a tradição mostra que o Ministério Público não pode investigar e de que é essencial a função de uma autoridade própria para a investigação.
rejeito veementemente argumentos como de que pode haver corrupção, mas como se no Ministério Público também não pudesse haver. Rejeito veemente argumentos demagógicos, no sentido de que a polícia não estaria preparada. Então que se prepare a polícia, quer dizer, que dê elementos para a polícia. E todos nós sabemos que os controles internos e externos da polícia são muito maiores do que os controles do próprio Ministério Público. Então, assumir o Ministério Público função investigatória é um desmonte do sistema. E quando se desmonta o sistema, fica-se com nada, fica-se com o caos. Mas não posso deixar de trazer aqui algumas preocupações com relação à PEC 37. Preocupações de alguém que trabalha em elaboração legislativa desde 1968. Portanto, já há um longo tempinho em que eu me preocupo com o texto da lei, com a sua linguagem e o que pode vir depois. Apesar, e como referiu o Dr. Ivan Sartori, a lei é sempre imprevisível, Então, me parece que a PEC tem alguns problemas. Há também um outro princípio que deve ser lembrado, que é o da pluralidade dos órgãos investigatórios. Ou seja, o poder investigar não deve ser absolutamente privativo de ninguém. Porque a verdade que é dos homens, não é, isso disse até no programa de televisão, a verdade não é divina, é a verdade dos homens, ela pode ser trazida aos autos e depois ao conhecimento do juiz por muitos meios. Então, o próprio Ministério Público pode receber, já tem o poder de requisição, mas pode, por exemplo, receber elementos que virão esclarecer a formação da opinião delicti. E da forma como está redigida a PEC 37, poderia se interpretar que haveria nulidade dessas eventuais informações que ele venha a requisitar. Eu posso até imaginar alguém que sustente que com a PEC ele não pode nem mais requisitar, porque há um problema na PEC. A PEC não fala em poder investigatório ou de presidir o inquérito policial. A PEC usa o termo a apuração de infrações penais. E qualquer elemento, qualquer documento que ele requisita faz parte da apuração. Então eu tenho medo da PEC nesse sentido de vir obstar outros elementos que também possam advir para a formação da equipe, da opinião delicti. Então essa é uma posição do ponto de vista do Ministério Público. Agora, eu vejo ainda também um problema na PEC de conflito entre as polícias, porque a PEC diz a apuração das infrações respectivamente incumbe privativamente. Quantas e quantas vezes a Polícia Federal atua e há uma perspectiva também de um crime da atribuição da Polícia Federal, mas depois se revela que não. Então, seriam nulas aquelas investigações da Polícia Federal? Não, claro que não pode ser, Eu acho que a Polícia Federal tem, inclusive, essa função de contraposto à eventual atuação da Polícia Estadual, e vice-versa. Então, eu temo a redação da PEC 37. Então, a minha sugestão é simplesmente de cumprir o que já está na Constituição, que é o da regulamentação do inciso 7 do artigo 129, que é o do controle externo.
por lei complementar, que seria amplamente discutida com a participação de sugestões do Ministério Público, da Polícia, para aí sim se definir melhor em que consiste esse controle externo. Nós sabemos que, em relação ao controle externo, o Conselho Superior do Ministério Público Federal editou uma resolução interpretando o que seria esse controle externo. Mas esta é uma posição unilateral, uma posição muito unilateral, né? E, portanto, não pode ser endossada como definitiva. Então, se a Constituição diz em lei complementar, vamos trabalhar em cima de uma lei complementar, amplamente discutida, mas respeitado esse princípio de que a autoridade policial e o inquérito policial é uma instituição fundamental e autônoma para uma justiça penal razoável dos ordens. Professor Ives, eu não vou cansá-lo mais. Era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Passamos nesse momento a palavra ao palestrante, professor doutor Ives Ganda da Silva Martins. Professor, antes, me desculpe o cerimonial, mas eu tenho de fazer também a leitura, de novo, pedindo desculpas aos que militam no meio jurídico, os profissionais da área jurídica, mas fazer também a leitura do currículo resumido do professor Ives Ganda da Silva Martins, professor emérito da Universidade Mackenzie, das Escolas de Comando e Estado-Maior do Exército Superior de Guerra e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, catedrático da Universidade de Minho, Lloyd Braga, em Portugal, doutor honoris causa da Universidade de Craiova, na Romênia, professor honorário das Universidades Austral da Argentina, São Martín de Porres, no Peru, e Vasilis Goldes, na Romênia, doutor honoris causa da PUC, Paraná, membro das Academias Internacional de Cultura Portuguesa, Lisboa, brasileira de Direito e Economia, brasileira de Letras Jurídicas, brasileira de Filosofia, paulista de Letras, Academia Paulista de Direito, Paulista de História, Paulista de Educação e Academia Paulista de Letras Jurídicas. Autor de mais de 80 livros individuais e 300 coletivos, publicados em 21 países, a saber, México, Alemanha, Angola, Argentina, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Japão, Peru, Portugal, Romênia, Rússia, Taiwan e França. E além de ter participado ativamente do processo de elaboração da atual Constituição Federal da República do Brasil, como consultor técnico das comissões temáticas da Assembleia Nacional Constituinte. Por favor, professor, a palavra é sua. Em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite do Roberto Bonfilho e de alguns amigos que têm prestigiado essas discussões temáticas do TRF, da Terceira Região, em academias na ordem, do Breno, do Garuti, fazendo com que a matéria possa ser divulgada, debatida com maior profundidade e não com a superficialidade que tem se discutido na imprensa. E outro dia que ouvimos o Dr. Bertrand Ponton na OAB, com muita clareza ele foi desconstituindo todos os argumentos que o Ministério Público apresentava. Do outro lado, a grande alegria de estar aqui com o Sr. Vicente Greco. Ele tem esse privilégio de falar por escrito, ele não precisa rever os textos. Como ele fala, a palavra no Vicente nunca é indisciplinada, sempre domina, com muita clareza, colocou a sua posição, e mais do que isso, essa independência intelectual, eu sempre admirei desde os nossos primeiros contatos há mais de 30 anos, no qual a função que exerceu não iria absolutamente empanar a busca da verdade.
Aliás, a ciência se faz com a verdade e não com a vaidade. E Vicente Greco teve sempre essa preocupação de fazer ciência da melhor qualidade. Sendo um grande processualista, mestre de quase todos nós, porque muitos não fizeram direito, mas é meu mestre também em direito processual. Minha visão não é de penalista. Minha visão é de direito constitucional, de direito público. Infelizmente, eu tive como um grande amigo, o professor de processo penal, as melhores cabeças, as maiores inteligências, mas a quem eu devo minha ignorância em processo penal foi o professor Canuto Mendes de Almeida. Ele era um professor excepcional, ele resumia conceitos extraordinários. Por exemplo, ele dizia, ele compunha sambas, que a melhor definição de prisão preventiva que ele tinha ouvido era de um sambista do Rio Grande do Sul, que dizia: Nascimento, segura o homem, que esse homem quer fugir. Isso aí está a essência do filme. Não precisa tratar mais. E todos nós aproveitamos muito o bom humor do senhor Canuto Mendes de Almeida. Prefaciou um dos meus livros, e foi a primeira tese acadêmica, a proteção intérpreta do direito tributário brasileiro, mas em processo penal fez com que eu não seguisse a carreira de penalista e ficasse no direito público. Mas eu acho que, do ponto de vista emocional, toda essa discussão merece, até porque é uma PEC que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de trazer um pouco algumas reflexões e rememorações do que foi a discussão no processo constituinte, em que participei de audiências públicas, audiências oficiais no sistema tributário, na ordem econômica, mas como o Bernardo Cabral era um amigo, foi conselheiro da ordem, na época eu também fui conselheiro, nós tivemos contatos permanentes. Ele chegava a pedir redação de textos que eu enviava, e o Ulisses Guimarães, que morava atrás do Jockey Clube, que era o presidente, discutíamos muito. Com Ulisses mais aspectos de natureza política, divisão de poderes, etc. Pedia livros emprestados, eu xerocopiava com medo de tê-los de volta. E porque o Ailmar Balheiro, certa vez, declarou o seguinte: ele não emprestava livros porque ele fez a biblioteca dele à custa de livros emprestados. Então, eu aprendi a lição com o Ailmar, eu resolvi não emprestar, mas xerocopiava, e eu listei todos os livros que ele pediu sobre política, eu tirei da biblioteca. E eu queria trazer esse raciocínio daquele tempo, daquelas discussões, daqueles 2 anos. Eu e o Celso Bastos já tínhamos combinado com a editora Saraiva de fazer os comentários da Constituição. Veja como nós éramos carmelitas descalços. Nosso contrato era para fazer apenas 6 livros. Nós devíamos fazer todos os comentários, e nós achamos já um absurdo comentários em 6 volumes. Os trabalhos foram crescendo e nós terminamos fazendo os comentários em 15 volumes, mais de 12 mil páginas. Levamos 10 anos para completar, o Vicente sabe disso, porque os trabalhos eles foram crescendo com muita democracia. Durante os primeiros 3 meses não se fez texto nenhum, eles só ouviram especialistas nessas audiências públicas, os contatos permanentes com os deputados. Não havia internet, mas por fax, por contatos telefônicos. O Vicente participou também muito desse processo. Foi se definindo de mudar de 4 títulos para 8 títulos a Constituição. E é interessante que, em relação ao Poder Judiciário, a divisão dos poderes do título 4º, que a Constituição ela é dividida naquele primeiro do que é o Estado, dos artigos 1 a 4, o título 2º, que é o fundamental, direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos, direitos de cidadania, o título 3º da Federação e da Administração Pública, mas o título 4º, que é o título dos poderes, se discutiu, colocou-se evidentemente o poder legislativo como principal dos poderes. O legislativo, toda a nação é representado a situação e a oposição. Depois o poder executivo, 44 ou 75, inclusive o Tribunal de Contas, o poder legislativo, daí o poder executivo de 76 ao 91, e o poder judiciário, que não é um poder
que representa a maioria da nação como executivo, a totalidade da nação como legislativo, mas é um poder técnico dos artigos 92, levando em consideração as funções essenciais da administração da justiça, do 92 até o 135. E é importante nós temos essa percepção. Quem discutia, representando na comissão com Bernardo, com Ulisses, era o presidente da IMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, o desembargador de Porto, que foi presidente do Tribunal de Justiça, representando o Supremo, o Sidney Santos, que era o interlocutor com os constituintes. Eu estava em diversas reuniões, porque amigo do Sidney, meu colega de turma, e ao mesmo tempo, aliás, um outro colega de turma meu falara hoje à tarde, que é o Márcio Tomás Barros, e com o Bernardo, por a convivência que tínhamos desde 1981 no Conselho da Ordem, o resultado é que se pretendia dar a independência necessária aos poderes, e toda a linha era a seguinte dimensão: se nós quisermos ter uma Constituição que vai durar, por mais adiposa que ela seja nas composições, de ter que acrescentar para ter as votações desses deputados, daquele grupo, a Constituição foi evidentemente encampando, hospedando uma série de disposições não constitucionais, mas havia necessidade de uma espinha dorsal. E essa espinha dorsal tinha que ser a independência e a harmonia dos poderes. Vale dizer, os poderes teriam que ser harmônicos e independentes, como foi colocado no artigo 2º, e os poderes teriam que ter uma independência tal que, quaisquer que fossem as crises, essas crises poderiam ser equacionadas pelos próprios instrumentos da Constituição. Para os senhores terem noção, com toda a aversão que os constituintes tinham os militares, porque em 1985 tínhamos retornado a um regime democrático, se colocou o artigo 142. E se os senhores lerem o artigo 142 para mostrar a preocupação de dar estabilidade à Constituição, os senhores vão encontrar algo que outro dia escrevi um artigo para o Estado, algum ano atrás mais ou menos, em que mostrava que se os poderes resolverem, legislativo e judiciário, continuarem discutindo, quem vai ser o árbitro dessa discussão serão as Forças Armadas. Os senhores veem no 142, a redação que foi dada naquilo que todos consideram o título 5º, do regime constitucional das crises. Vale dizer, são os instrumentos que preservam o Estado de Direito. As instituições são preservadas pelos instrumentos colocados no título 5º da Constituição. Nós verificamos que o artigo 42, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, da autoridade, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Se houver um conflito em que não se harmonizem os poderes, qualquer que pedir às Forças Armadas, quem será? E eu já dei essa interpretação em artigos, até em palestras pelo Tribunal Militar, mostrando que, se por acaso o conflito for entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo ou Judiciário, nem será o Presidente da República que deverá comandar, mas os comandantes, porque ele é parte do conflito. Então foi uma Constituição que se teve a preocupação de segurar com uma espinha dorsal de autonomia, independência e harmonia dos poderes, esta independência. Quando se chegou no Poder Judiciário, os senhores veem a concepção. O Poder Judiciário é o poder que julga. Do 92, todas as regras, até o 126, nós temos a definição das competências, de atribuições até normativas, porque há competências normativas dentro do Poder Judiciário, a conformação dos tribunais, a própria colocação de uma certa autonomia que se deu aos tribunais regionais, mas colocaram o Poder Judiciário como um poder essencial, dependendo de duas funções essenciais para que existisse.
Se os senhores verificarem na Constituição, a partir do artigo 127, que começa o capítulo 4